a Justiça determina uma perícia em planilhas do transporte coletivo de Londrina. O juiz da primeira vara de Fazenda Pública de Londrina, o Marcos José Vieira, atendeu um pedido da Transporte Coletivo Grande Londrina, né, para que uma perícia judicial seja feita em planilhas do transporte coletivo no contrato firmado com o município, que é gerido pela CMTU. A ação movida pela empresa alega perdas financeiras desde 2018 e acabou prejudicando direta e imediatamente as finanças da empresa, principalmente por conta do aumento dos combustíveis no ano de 2018. A TCGL alega que a ação que a prefeitura não incorporou no cálculo tarifário, alega na ação, né, na verdade, que a prefeitura não incorporou lá no cálculo da tarifa nenhum percentual considerando o lucro líquido destinado à remuneração da empresa. E que, por contrato, esse lucro varia entre 7,5% e 10%. E outro apontamento que a empresa fez é que os coeficientes de consumo dos insumos foram reduzidos sem justificativa pela CMTU para os valores mínimos e até mesmo abaixo do mínimo. Em outro ponto da ação, a empresa utiliza o ano base de 2017 para mostrar as perdas financeiras. Segundo a TCGL, naquele ano, a prefeitura pagou quase 18 milhões de reais como subsídio do programa de gratuidade do transporte escolar. E em 2018, a prefeitura só pagou 5 milhões pelo mesmo serviço, o que, segundo eles, provocou aí uma queda de 12 milhões e meio de reais na arrecadação da empresa. O juiz Marcos José Vieira, ao acatar o pedido da empresa aprovando a perícia no contrato e nas tabelas de custo, escreveu que a antecipação da produção da prova técnica deve conferir maior efetividade à solução do conflito. O juiz também destaca que a decisão que essa perícia contábil poderá estimular a conciliação das partes e possibilitar a urgente correção dos supostos erros. A produção da Jovem Pan News Londrina procurou a prefeitura para comentar o assunto, mas a assessoria de imprensa informou que o município não foi notificado ainda pela justiça sobre a questão. Então a Jovem Pan News está avisando o município nesse momento que está acontecendo, né? A gente não foi notificado ainda, a gente está avisando desse mais um problema relacionado entre a prefeitura, a CMTU e a empresa que está gerindo o transporte público de Londrina. Que, aliás, eu fiquei chocado quando eu vi essa notícia. Porque, assim, se a gente fizer um balanço dos últimos anos, a prefeitura de Londrina passou mais de 40 milhões de reais para as empresas, não é? Para fazer o equilíbrio financeiro, né? Que é assim que se usam da palavra bonita para passar o dinheiro público aí para as empresas. Mais de 40 milhões de reais foi repassado. Nós temos um transporte público extremamente precário. Nós temos em Londrina uma companhia que, se você checar, tem uma arrecadação enorme com radares, por exemplo. Mais de 100 milhões de reais em arrecadação. Você tem, Raquel, hoje em Londrina, mais de 90 ônibus rodando. Antigos, fora do período de contrato, velhos, caindo os pedaços. Você tem numa cidade que é a quarta cidade do sul do país, 200 pontos palito, que é aquele ponto que é um palitinho só, onde as pessoas ficam no sol, uma cobertura na chuva, ficar, né? esperando 200. O levantamento que a gente fez agora através do portal da transparência. E aí você tem uma empresa que está pedindo mais dinheiro, mais equilíbrio financeiro, e você fala assim, mas aonde que está tanto erro assim? É na gestão da prefeitura? É a CMTU com as planilhas dela? É o prefeito que fala que vai manter a tarifa baixa? É a empresa que está pedindo dinheiro demais? Alguma coisa está errada aí. Realmente, não fecha a conta. Esse tipo de coisa levanta exatamente assim, porque você ouvindo a empresa falar, parece que ela tem razão. Realmente não deu lucro que ela... Mas aí você analisa, como você fez agora, tudo que já foi dado para a empresa, para reequilíbrio financeiro e tudo mais, que não foi colocado aqui. Que isso deve entrar no recurso da CMTU, acredito eu. Né? Eu sei que é uma queda de braço danada e realmente, como é que fica aí o usuário no meio de tudo isso? Pagando uma tarifa que não é barata, tendo um serviço que já foi muito bom e que hoje está muito ruim, né? E é bom lembrar que em 2017 o Belinati acabou com a gratuidade do transporte escolar para os estudantes e passou aquele meio passe, né? Um trecho, a gente tem até uma matéria aqui da época, que o gerente de transporte da CMTU, o Wilson de Jesus, falou que a nova legislação do passe livre apresentaria uma economia de 14 milhões. E o programa é custeado com 7 milhões e meio a partir de 2018.
É. Ou seja, eles iam pagar a outra, a meia parte, né? Então, assim, tem muita coisa que não bate. E pra gente que é leigo, que fica ouvindo, um lado fala, o outro fala, um lado fala, o outro fala, ninguém sabe. Até o juiz falou, olha, que para ter efetividade, poder dar uma solução para esse conflito, ele realmente prefere olhar os dados técnicos. E tá certíssimo, juiz. Vamos fazer esse levantamento e eu vou ver aqui o que eu acho de tudo isso, né? Que ele tem equipe lá para fazer essa avaliação. Agora, que tá confusa essa história, tá. Agora, se for feito o levantamento e as planilhas apontarem mesmo que precisa ser repassado esse dinheiro, aí a gente pode apontar má gestão da CMTU. Aí a culpa já não é mais da empresa. Porque se você tem uma planilha que aponta os gastos, né, e quanto deve ser repassado, e essa planilha não foi feita de acordo realmente com as despesas, aí você pode culpar a CMTU. E aí você tem para onde apontar. Falar, ó, realmente a empresa tinha razão, não é, no que está acontecendo é uma gestão ruim, comprovadamente uma gestão ruim, se isso se for realmente comprovado, né? Porque se a planilha está toda atrapalhada, se eles estão aplicando índice que não são índices compatíveis, ao mesmo tempo estão dando um monte de dinheiro para a empresa para fazer reequilíbrio financeiro. Tá esquisita essa conversa. Foi News Londrina 10h21.